E aí foi muito engraçado, porque eu trabalhava com o meu primeiro computador, eu abri uma empresa de cartões de visita com um amigo meu, com 16 para 17 anos, e eu acabei fazendo propaganda dessa empresa porque eu comprei o meu primeiro celular na época, eu tinha um bip, e eu comprei o meu primeiro celular na época. E eu coloquei cartazes na cidade para poder divulgar o meu trabalho. Explica para as pessoas que estão assistindo a gente agora o que é um bip. Antes de você continuar essa história, que o pessoal não sabe. Sabe o SMS? Imagina um SMS só de números, porque o meu era bem de pobre mesmo. Então, é tipo isso. É como se você tivesse um celular que só tivesse o SMS e você não pudesse colocar letras nele, só números. Então a gente brincava, quando era mais ou menos assim, se você queria que eu te ligasse, você me mandava um bip com o seu número e aí eu ia num telefone público e te ligava. Era assim que funcionava o contato nessa época, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha telefone, né? O telefone nessa época não era essa balbúrdia que você liga lá e você pede um telefone. Era caro um telefone. As pessoas tinham um telefone como negócio. As pessoas alugavam um telefone como aluga-se casa. Hoje, para quem não era dessa época... Minha mãe alugava. Ela tinha um número de telefone. Eu lembro que ela alugava este um número de telefone. E aí, uma vez por mês, eu ia com ela a pé até o lugar da pessoa que alugava o telefone dela para poder receber o dinheiro. Porque década de 90 era roots, pessoal. Era isso aí que a gente tinha. Exatamente. E foi muito engraçado porque o que aconteceu? Eu acabei... O dono de um jornal da cidade viu a minha propaganda de faço cartões de visita e me chamou para uma entrevista. E aí eu acabei indo lá fazendo uma entrevista e eu assumi a área. O cara que fazia a diagramação do jornal, ele acabou saindo da empresa e eu assumi a diagramação do jornal, porque ele falou, você sabe usar o CorelDRAW, o PageMaker e tal. Eu falei, pô, cara, o Corel eu uso, dei uma olhada no PageMaker, eu falei, igual o Corel eu uso também. E aí eu acabei entrando nesse jornal. Pelo jornal, eu acabei trazendo meu amigo, que era meu sócio para trabalhar no jornal comigo, grande Washington, se estiver nos assistindo aí, parceirão daquela época. A gente ficava no jornal até mais tarde para usar a internet do jornal, porque a gente não tinha internet em casa, então a gente usava a internet do jornal à noite para jogar StarCraft. Então era fantástico. StarCraft 1, né? Não. Exatamente. Exato, StarCraft 1. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar muito programação, porque eu não queria mais ficar ali no jornal. E eu falei pro Washington, olha, vamos fazer um combinado. Tinha 3 dias no jornal que era muito crítico, que era 2 dias, a quinta e a sexta, porque o jornal era semanal e a gente fechava o jornal na sexta-feira para imprimir e no sábado a gente entregava. Eu falei pro Washington, olha, eu arrumei o trampo aqui para você, então a gente vai fazer um negócio. Eu não vou fazer nada, a partir de propaganda, essas coisas assim, você faz sozinho, segunda, terça e quarta. Porque era tranquilo, era um trabalho mais tranquilo, porque eu vou usar esses dias para estudar. E aí, na sexta-feira, quando precisar ficar à noite para poder fechar o jornal, você pode ir embora que eu fecho o jornal com os donos daqui do jornal. E assim foi o nosso combinado. Eu ficava estudando segunda, terça e quarta, e ele fazendo ali a parte de propaganda, as colunas e etc., e eu arrebentando no estudo. Só que daí começou, eu não tinha muita grana, né, nessa época, em 2001, mais ou menos, 2000. Foi mais ou menos ali por volta de 2000, eu acredito. Não lembro muito bem a data exata. Mas aí o que aconteceu? Eu não tinha muito dinheiro, não tinha muita grana, e eu tinha um amigo que tinha um bar. E ele era um cara que gostava muito de computação, cara. E eu falei pra ele, pô, eu queria aprender a fazer umas coisas novas no computador, e eu não sei, na programação, e tem 3 livros que eu precisava comprar. Mas eu não tenho grana para comprar esses livros. E eu acho que, pô, você tem um computador no bar aí, você vende fiado, fica controlando nessa caderneta. Vamos fazer um sistema pro seu bar? Você compra os livros para mim, eu aprendo e faço o sistema para você. E permuta total. Não, permuta no último. E ele gostou tanto do sistema, e ele comprou o livro da Delise de Oliveira, que ensinava a criar objetos, né? Criar componentes no Delphi.
ensinava a criar componentes, ensinava conexão com bancos de dados SQL, uma coisa espetacular. E ele gostou tanto do sistema que ele me deu ainda, acho que 3 ou 4 finais de semana para eu comer até um determinado valor no bar dele lá toda sexta-feira. Só vejo vantagens. Olha só que engraçado, como que a oportunidade, a gente cria nossas oportunidades. O bar dele eu nem tinha ideia, eu só sabia que ele tinha um bar porque eu conhecia ele de uma locadora de videogame. Mas eu não sabia o que era o bar, onde que era. E eu descobri que o bar dele era arrendado do... Como que chama? Era um bar da área de funcionários da Furukawa. Ah, lá dentro. Era fora, apesar de ser uma área fora, era para os funcionários. Era tipo uma área de lazer dos funcionários da Furukawa. E tinha um bar ali onde o pessoal da Furukawa podia fazer festa, podia pegar churrasqueira, etc. E o bar dele era ali. O bar da ADC. O Airan falou exatamente isso. E aí o que aconteceu? O coordenador da Furukawa viu o meu sistema e perguntou para ele, cara, como que você fez esse sistema? Ele falou, cara, foi um rapaz, meu amigo, que fez o sistema para mim. Ele falou, pô, você não chama esse rapaz para vir conversar comigo? Porque a gente tá querendo dar uma modernizada nos nossos sistemas e, pô, eu achei legal. E eu fiz uns gráficos bonitos no sistema dele, que você clicava, via. Fazia esses frufru. E eu digo, né, cada parte da nossa carreira nos ajuda, né, um pouquinho. Toda essa coisa de design, que todo mundo tá falando hoje, de UX, UX e não sei o quê, eu aprendi tudo isso no jornal. Porque o meu tempo o meu tempo de diagramação do jornal, de fazer arte final, de montar propaganda e não sei o quê, eu sempre construí os meus sistemas com esse olhar, né? Esse olhar de ficar bonito para que as pessoas possam usar. Eu sempre criei o sistema como uma obra de arte, não só jogar campo numa tela. Então eu sempre me preocupei com borda, com isso. Então ficou um sistema dele, apesar de ter sido um primeiro sistema profissional que eu fiz, ficou muito bom mesmo, ficou muito bonito, bem feitinho. E fui conversar. Essa troca, né, de disciplinas, ela é muito rica e ela ajuda para muita coisa. A Jéssica, por exemplo, que é a minha esposa, ela é designer gráfica de formação. Então ela entende de CMYK, impressão em diferentes tipos de materiais, essa porrada de coisas. Recentemente, ela entrou na Accenture como parte do estúdio para trabalhar como UX, design digital. Então, todo esse lance de cores, de aproveitar o espaço, de fonte, tudo isso ela já sabe. Ela consegue aproveitar nas diferentes disciplinas, né? Então, tudo que a gente vai aprendendo na vida, que é o que eu acho que você está colocando super bem, ajuda, né? Não ajuda pra caramba? Não, é justamente a sua história, né? As pessoas costumam dizer, se você tivesse uma máquina do tempo, o que você voltaria para mudar? Eu voltaria, 15 minutos do sorteio da Mega Sena só para eu jogar. Porque, Perfeito. Você não pode mudar a sua vida, porque você nem sabe se você vai ser o que você é, porque você é o resultado, né, das suas experiências passadas. Então, tudo que você aprende acaba corroborando um pouco para a sua carreira um pouco mais à frente. Foi isso que aconteceu. E aí tem uma coisa muito engraçada que eu falo muito para as pessoas hoje. Eu sinto muita falta disso das pessoas que estão começando hoje. Fui conversar com o coordenador da Furukawa. Ele falou, nós estamos fazendo uma migração dos sistemas, era Dataflex. Para quem não sabe o que é Dataflex, ele é um sistema tipo um clipper, que é tipo no console ali, um negócio muito... É bem antigo, tá, gente? Era um competidor do Clipper são aquelas telinhas azuis e vermelhas que vocês veem até hoje nas mecânicas, nas padarias, é isso aí. Exatamente. E aí, tinha muito essa coisa de... ele queria migrar, e ele estava montando uma migração, né, de sistemas, e nessa migração de sistemas, ele falou, a gente está migrando para Oracle, e a gente queria alguma coisa mais visual, porque o Dataflex não atende o que a gente precisa, e a gente precisa de uma coisa mais visual, uma coisa mais bacana. Você consegue, se eu te der uma base de dados, você consegue fazer um exemplo de um gráfico mostrando umas telas de cadastro e tal? Eu falei, claro,
claro. Quanto tempo que você precisa? Ele falou, hoje é sexta-feira, se você me trouxer até sexta-feira que vem, tudo bem. E eu já tinha conhecido um menino na cidade que eu morava, que ele trabalhava já com Delphi. Porque que cidade era? Lorena. Eu morei no interior de São Paulo, né? Quando eu migrei com 16 anos para o interior de Nova Iguaçu, para o interior de São Paulo. E eu estava em Lorena, né? E daí eu já conheci uma pessoa. Combinei com ele, sexta-feira que vem eu te entrego. Eu saí, nessa época eu já tinha um telefone celular da TES, um celular desse tamanho. Eu liguei para esse meu amigo e falei para ele assim, meu camarada, o que é Oracle? É um oráculo em inglês. O que é Oracle e quanto tempo que eu demoraria para aprender? Aí ele foi super tranquilo, ele virou para mim e falou, cara, o Oracle é um banco de dados SQL e, cara, mais ou menos uns 6 meses para você aprender. Eu falei, beleza. Eu falei, você consegue me mandar um e-mail para me falar sobre, tipo, mais ou menos onde que eu vou procurar informação e tal? Aí ele me mandou esse e-mail e eu baixei o Oracle na época, se eu não me engano, o Oracle 8 ou o Oracle 7, alguma coisa assim. Baixei o Oracle na minha máquina, instalei o Oracle. Acho que eu formatei a minha máquina de sexta-feira até domingo. Eu devo ter dormido umas 2 horas e eu devo ter estragado a minha máquina umas 5 vezes, porque eu tentava instalar, dava erro, dava problema, eu começava a mexer, aí começava a pegar uns tutorial na internet. Resultado, cara, na sexta-feira, eu estava com um banco de dados fazendo consultas, procedures, functions e entreguei um sistema de cadastro completo para o cara em uma semana de controle de materiais, com um gráfico de perda de materiais e relatório impresso. Ele falou, cara... Que é o dar o cara a tapa, né? Você teve a coragem de pegar um negócio que super monstro, super complexo, mas você foi lá e fez acontecer, né? Um parênteses rápido, cara, até hoje, quando eu vou instalar banco de dados e Visual Studio na minha máquina, sempre dá algum pau. Nunca vai liso. Nunca. Se atualizar o Windows, então esquece, joga fora. Não, melhorou muito nos últimos tempos, mas já teve uma época que atualizar o Windows não era uma tarefa fácil, né? E aí, cara, eu passei por um tempo nessa coisa, eu sempre quis ser um programador, fiquei muito tempo na Furukawa. A Furukawa acabou tendo uma mudança na época de assumir o Oracle R11, na época, como um RP. Eu não queria aprender um RP, porque eu falo, cara, eu construo sistemas, eu não vou ficar fazendo alteração no sistema dos outros, e eu vou criar, eu vou procurar. E daí eu acabei sendo demitido por isso. O pessoal falou, quem não for se adaptar ao Oracle R11, a gente vai dispensar. E daí eu saí e comecei a mandar. Na época foi aí que eu conheci a APInfo.